Muito bem, meus irmãos e amigos aqui presentes, os que nos assistem pela internet, nós vamos hoje então ao nosso quinto tema dessa série de estudos fantástica do Apocalipse. Eu espero que esteja valendo a pena para você, eu espero que você esteja gostando de relembrar essas profecias, aprender algumas coisas diferentes. É sempre muito bom, eu sempre aprendo e relembro quando eu faço essa semana de profecias. O tema de hoje será sobre um dos assuntos mais intrigantes, mais curiosos, talvez um dos mais polêmicos que existem em todo o livro do Apocalipse, talvez em toda a Bíblia. Falaremos sobre a besta do Apocalipse, a famosa besta que sobe do mar e depois uma outra besta sobe da terra. Tentaremos aqui de maneira bem breve abordar esses dois reinos, porque bestas, animais, não se referem de maneira pejorativa a uma pessoa, mas animal ou besta se refere a um poder, a um reino. E é sobre este assunto que eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos então para o Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13 é o capítulo que narra essa incrível descrição desses dois poderes que perseguiriam e fariam muito mal ao povo de Deus, mas esses dois poderes não vão prosperar para sempre. Um dia, esses dois poderes, eles serão destruídos com todo o poder do mal. Todos aqueles que afligem, todos aqueles que perseguem a igreja de Deus, que estudamos ontem, um dia haverá um acerto de contas. Sobre esse dia do juízo, o milênio, é o assunto que vamos estudar amanhã. Mas hoje vamos deter Apocalipse 13, os versículos de 1 até o versículo 8. Apocalipse 13, versículos de 1 a 8. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta era semelhante a um leopardo, com os pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra o santo e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por enquanto vamos deter na identificação dessa primeira besta. Como já mencionamos, sempre que se fala de besta, animais, se refere a reinos. Lembra que há um outro livro que, ao estudar o Apocalipse, você tem que fazer paralelos entre os dois. Que outro livro da Bíblia, ele fala muito de profecias e que é um perfeito paralelo para o livro do Apocalipse? Daniel. Muito bem, responderam em coro. A igreja estudiosa é assim. E lá tem o capítulo 7, onde se fala de animais. Você se lembra que no capítulo 7 Daniel descreve alguns animais? Descreve o leão, o leopardo, o urso, um animal muito estranho. O leão representava quem? Babilônia. O leopardo representava o urso, aqui eu mudei a ordem, né? O urso representava a Média e a Pérsia, e o leopardo representava a Grécia.
E o animal terrível e espantoso representava Roma. Mas é só para lembrar que não é só no Apocalipse que encontra-se referência a animais e que são identificados como poderes. O próprio Daniel, em Apocalipse 7, ele explica. E agora, no Apocalipse, novamente, animais surgem, bestas feras surgem. Vamos, então, buscar identificar melhor esse animal. É um animal bem estranho, ele é híbrido, ele tem a cabeça, né? Vamos dar uma olhadinha de novo na descrição. Ele tem muita cabeça, 7 cabeças. Ele é parecido com o leopardo, é isso mesmo, parece também com o leão, tem os pés de urso, então, e ele recebe do dragão o poder. Você se lembra quem é esse dragão que o próprio Apocalipse já explicou quem é? É só você olhar o capítulo anterior, Apocalipse 12, versículo 9, fala que o dragão é a mesma antiga serpente, aquela lá do Éden, que se chama Diabo Satanás. Então esse poder, ele recebe do próprio inimigo, do próprio diabo, o poder para oprimir, para perseguir. Vamos buscar identificar mais duas figuras que são apresentadas nesse verso. Uma figura que aparece, que é interessante levarmos em consideração, é a questão de que esse poder ele surge do mar. Quando se fala de mar em profecias, o próprio Apocalipse, no capítulo 17, o versículo 9, explica, vamos conferir, 17, 9 ou 15, creio que é 15, 17, verso 15, isso, águas, mares, representam povos, multidões, nações e línguas. Então, um poder viria de um lugar densamente povoado, onde havia multidões. Outro sinal, outro símbolo curioso desse poder é que ele tem 7 cabeças. O que são essas 7 cabeças? É só você dar uma olhadinha na mulher que falamos de ontem, na igreja falsa, Babilônia, que estudamos ontem. Ela também está sentada num lugar que tem 7 montes. Apocalipse 17, versículo 9, diz que as 7 cabeças dessa besta que a mulher está sentada, em Apocalipse 17, são 7 montes. Também podem ser representados 7 reis. Na história, ela encaixa-se perfeitamente neste poder que já mencionamos aqui. Roma pagã e Roma papal, elas conseguem atender todas essas características que acabamos de mencionar. Parece talvez um pouco precipitada essa afirmação, se nós afirmássemos que Roma pagã e Roma papal, por causa desses sinais que eu li aqui, chegássemos a essa conclusão. Só que não são apenas esses símbolos que estamos até agora, que identificam Roma papal e Roma pagã. Eu vou agora apresentar outros argumentos que nos levam a essa conclusão de que essa besta que surge do mar é o poder de Roma, primeiro com os Césares e depois com os papas. Roma pagã, Césares. Roma papal, os papas. Ou seja, Roma nas suas 2 fases é essa besta que surge do mar. Do mar porque a igreja de Roma, assim como o Império Romano, surgiu da Europa, daquela região densamente povoada naquela ocasião. Nós vamos falar daqui a pouco de uma outra besta que surge do deserto, da terra, um local menos povoado. Mas vamos a outros pontos que a profecia nos ajuda a chegar à conclusão que esse poder foi e é Roma pagã e papal. Outro indicativo. Você encontra que esse poder ele é semelhante a leopardo, urso e também semelhante a um leão. Por que essa semelhança? Curiosamente, quando você estuda a igreja de Roma, o Império Romano, em especial durante os 1260 anos que perseguiu a igreja de Deus verdadeira e que buscou tirar do povo a Bíblia Sagrada e que proibiu a leitura da Bíblia, inclusive,
a igreja ela tem algumas características. Por exemplo, curiosamente, não sei se você observou, quando João vê a besta surgir, ela aparece na ordem contrária à que Daniel viu em Daniel 7. Quando Daniel, no capítulo 7, apresenta as bestas, ele começa primeiro com o leão, que representava o primeiro reino, Babilônia, que também representava a cabeça de ouro da estátua de Daniel 2. Depois Daniel contempla o urso, que representava os braços de prata da estátua de Daniel 2. Somente depois é que Daniel viu o terceiro animal, o leopardo, que representava o ventre de bronze da estátua de Daniel 2. E finalmente o animal terrível e espantoso, que representava as pernas de ferro da estátua. Mas quando João tem essa visão, ele vê agora os animais em ordem invertida. Ele vê que o animal, primeiro ele diz que ele parece com o leopardo, que era o terceiro em Daniel 7, depois diz que parece com o urso, e depois finalmente parece com o leão. Isso mostra que esse poder que surgiria do mar, ele teria forte influência, ele copiaria características desses três reinos. Como isso aconteceu? O culto, a adoração de imagens e de santos. Você sabe com quem foi que a igreja de Roma aprendeu e recebeu essa influência tão forte? Com os gregos. Os gregos, eles gostavam muito de ter imagens e milhares de santos e milhares de deuses. Houve uma época em que alguns historiadores comentavam que não dava nem para andar direito no meio de Atenas, a capital da Grécia, porque era tanto santo para tanto lado que tinha que sair se desviando de um santo do outro. Então essa ideia de ter homens sendo imagens para serem cultuados, essa foi uma característica que a igreja de Roma pegou da Grécia. A igreja de Roma também pegou da Medo-Pérsia uma outra característica que ela colocou no seu sistema e no seu poder de ensino. Ela pegou uma herança da Medo-Pérsia no culto ao Deus Sol. Foi a Medo-Pérsia que instituiu primeiramente o domingo, o primeiro dia da semana, como dia para ser adorado o Deus Mitra, também conhecido como Deus Sol. A religião praticada na Medo-Pérsia, era o chamado mitraísmo. Quando a igreja católica, a igreja de Roma, adotou o dia de domingo, essa foi mais uma influência demonstrada que pegou da Medo-Pérsia. Outra característica que nos ajuda a identificar esse poder como sendo Roma pagã e papal, é que Babilônia, assim como Roma pagã e papal, são muito arrogantes. A igreja de Roma se acha no direito de mudar a Bíblia na hora que bem entender. A instituição do dia do domingo como dia santo não está na Bíblia. É uma questão puramente pelo poder da tradição que a igreja de Roma se acha no poder de instituir, em lugar do sábado. Babilônia não era diferente. Você se lembra que em Daniel capítulo 3, um rei muito arrogante também, decidiu desobedecer a lei de Deus e decidiu ser adorado, assim como Roma quer ser adorada, assim como a igreja de Roma gosta de receber adoração, em especial pelos seus líderes supremos, os papas. Lembra o que foi que Daniel descreve no capítulo 3? Uma imagem numa planície e ameaçando de morte quem não a adorasse. Aquela era uma afronta direta ao segundo mandamento da lei de Deus, que dizia: não farás para ti imagens de esculturas, não as adorarás, nem lhes darás culto. Então essa característica de afrontar com ousadia, quebrar os mandamentos de Deus claramente revelados, essa é uma característica da igreja de Roma que ela herdou da mãe Babilônia. E não para por aí. Você poderia dizer: pastor, mas aí é só uma questão de encaixar características. Só que o texto não terminou. Apocalipse 13, versículo também 5, diz que este poder falaria muitas blasfêmias. Você sabe o que é blasfêmia? O que é uma blasfêmia? Blasfêmia é um insulto religioso a Deus. Blasfemar contra Deus é insultá-lo em sua santidade.
quando a Igreja de Roma decidiu que os pecados de uma pessoa para ser perdoado não era pelo sangue de Cristo, mas sim pelas moedas que se lançavam no cofre, isso é uma blasfêmia ou não é? Dizer que a lei de Deus pode ser mudada de acordo com a vontade da igreja é blasfêmia. Dizer que o intercessor entre o homem e Deus é um homem ou uma mulher, isso é blasfêmia. Só um homem pode ser intercessor, o Deus homem, Jesus Cristo. Não pode haver nenhum santo intercessor entre Deus e o homem que não seja o santo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses ensinos heréticos contrários à Bíblia são blasfêmias que são identificados no Apocalipse. E não para por aí. Diz também que esse poder iria perseguir, teria autoridade, para agir durante quanto tempo? 42 meses. Olha um período de tempo de novo aparecendo. Esse poder agiria na história 42 meses. E a ação desse poder seria concentrada em fazer o quê? Olha o que diz o verso 7, do mesmo capítulo que lemos. Esse poder iria pelejar contra os santos, iria perseguir e matar os santos. Acho que fica mais fácil identificar agora. Vamos dar só uma conferida. Quando você pega 42 meses de perseguição aos santos, na história da humanidade, até hoje, só um poder teve essa ousadia. Só um poder, só uma igreja na história da humanidade até hoje teve a petulância, a ousadia de perseguir cristãos e a Bíblia. E essa igreja é a Igreja de Roma. Com a supremacia papal, tendo início em 538, com o decreto de Justiniano, colocando o bispo de Roma como sendo o cabeça das igrejas, dali começou a perseguição aos santos dos cristãos. E essa perseguição só terminou em 1798, com a prisão do Papa Pio VI, que, levado para a França, morreu 2 anos depois. Bom, quando você pega 42 meses e multiplica 42 por 30, curiosamente, dá o total de quantos dias? 1260 dias. Em outras palavras, estamos falando do mesmo poder perseguidor de Apocalipse 12. Estamos falando da mesma perseguição feita quando é mencionado o tempo em Daniel também. Daniel já menciona esse poder perseguidor. Daniel também já contava em seu livro que esse poder perseguiria a igreja durante um tempo, metade de um tempo. Tempo, biblicamente falando, significa ano. Então esse poder perseguiria os santos durante 1 ano, 2 anos e metade de mais 1 ano, 3 anos e meio. Um ano judaico são de 360 dias. Se você calcular então 3 vezes 360 e mais a metade de 360, de novo dá o mesmo período, 1260 dias. Sabe por que eu acredito que Deus repetiu tantas vezes esse período? Para não deixar dúvidas. Só não identifica essa besta que surge do mar como Roma papal e pagã quem não quer identificar. A mensagem que eu estou pregando não é para ser ofensiva a ninguém, nem os que estão aqui presentes, nem os que acompanham pela internet. É apenas para dizer que Deus já sabia do que iria acontecer na história. Deus não adivinha o futuro, Deus conhece o futuro e revela para nós, para que nós soubéssemos que tudo está no controle da mão de Deus. Principalmente as nossas vidas. Deus protegeria os seus. A Bíblia, no entanto, diz que haveria um momento em que esse poder receberia um golpe. Uma de suas cabeças receberia um golpe de morte, mas essa ferida seria depois o quê? Curada. A igreja de Roma recebeu um golpe considerado mortal. Quando o Papa Pio VI foi preso, muita gente achou que a igreja de Roma teria acabado. Mas alguns anos depois, o próprio Napoleão Bonaparte, que mandou prender o Papa Pio VI, foi a primeira pessoa a nomear novos papas para a igreja. E mais tarde, em 1929, Benito Mussolini devolveu o Vaticano, que é um estado, é uma cidade não muito grande, mas é um país independente dentro da Itália. Ninguém manda no Vaticano a não ser a igreja de Roma. Na verdade, ninguém sabe o que acontece lá dentro.
É um lugar do mundo que nenhum de nós, nenhum poder do mundo tem poder de saber o que acontece lá. Só a Igreja de Roma sabe o que acontece no Vaticano. E Deus, é claro, né? Então, esse foi uma parte da restauração do poder de Roma. Uma ferida de morte, mas que foi gradualmente curada. Mas a ferida de Roma não foi completamente curada ainda. Você acha que já foi completamente curada? Ainda não. A Igreja de Roma hoje, mesmo tendo muito poder religioso e político, não tem o poder ainda sobre as vidas nossas e nos países do mundo. Mas isso, um dia, ela vai ter de volta. Como assim, pastor? Está escrito. É só para você saber que já está escrito. Quando acontecer, você vai saber que já viu isso aí. Apocalipse 13, versículo 11, que é o mesmo capítulo que estávamos lendo. Não vou ler agora toda a passagem, você vai apenas acompanhando na sua Bíblia. Diz que um outro reino, uma outra besta, agora sobe da terra. E ela possui 2 chifres. E essa besta, ela parece um cordeiro. Embora esse bicho aqui não pareça um cordeiro, né? Mas foi a única imagem que eu encontrei. Ela parece um cordeiro e fala como um dragão. Por que 2 chifres? Liberdade civil, liberdade religiosa. Essa é a mensagem de qual país? Qual é o país do mundo que tem uma mensagem legal, bonita, que defende o evangelho de Cristo, mas de vez em quando engrossa a voz e fala como um dragão e ameaça matar quem se coloca no seu caminho? Vamos chegar lá. Primeiro vamos lembrar a história de um lindo país, de um novo mundo que surgiu na época em que a Igreja de Roma perseguia e matava os nossos irmãos na Europa. Em busca de um lugar de paz, em busca de um lugar onde pudessem cultuar a Deus e servir a Deus como eles gostariam de servir, em busca de liberdade, milhares de nossos irmãos e irmãs se lançaram ao mar, em busca de descobrir um novo mundo. E finalmente, muitos deles conseguiram chegar no novo mundo chamado América. Uma dessas expedições chegaram na América no ano 1620, também conhecido como pais da igreja ou peregrinos da igreja que vieram da Europa. Nas praias de Copycat, liderados pelo pastor John Robinson, ali chegou o primeiro grupo mencionado na história de nossos irmãos protestantes, vindos da Europa por um único crime que estavam sendo perseguidos: acreditar na Bíblia, no Evangelho de Cristo. E ali então foi lançada a semente do país protestante mais poderoso do mundo até o momento. Qual é o país protestante mais poderoso do mundo até o momento? Os Estados Unidos da América. Quando os nossos pais cristãos vieram da Europa e estabeleceram as bases dos Estados Unidos da América, eles tinham um objetivo. Eles queriam um país sem rei e uma igreja sem papa. Esse é o lema de todos os pais peregrinos que chegaram na América. Eles não queriam uma nação com rei, porque eles temiam receber a opressão de novo dos reis da Europa. Eles não queriam a igreja com papa, porque eles tinham medo de novo serem perseguidos por um líder religioso principal da igreja. Por isso, a meta dos americanos cristãos era nunca terem um papa numa igreja e nenhum rei para governá-los. Demorou-se muitos anos, inclusive para eles aceitarem, unirem os estados e formarem um país. A princípio eles entenderam que deveriam cada um ter seu estado independente, mas depois perceberam que ter cada um estado independente era muito complicado de se governar, era muito complicado de se combater as invasões, de se ajustar um plano econômico. Por isso eles tiveram que reunir esses estados e formar então um único país, o país dos Estados Unidos da América, e formaram esse país que engrandeceu-se e se tornou o mais poderoso país do mundo. A Bíblia diz que inevitavelmente esses 2 países, esses 2 poderes irão se unir. O Vaticano e a Casa Branca, eles são vizinhos na história. O Vaticano e a Casa Branca, de acordo com a palavra de Deus, eles terão que dar as mãos e unirem forças para de novo perseguir o povo de Deus. É muito irônico pensar que o povo que um dia fugiu da perseguição,
agora vai se unir aos perseguidores que um dia os perseguiram. É irônico, mas é histórico. Deus apenas nos descreve para que saibamos o que de fato está para acontecer. Roma papal não está morta. A igreja de Roma ainda é a igreja mais influente do mundo inteiro. Roma, com seu líder, o Papa, certamente é o líder religioso mais influente da humanidade. E o poder político mais forte do mundo hoje será e continuará sendo os Estados Unidos da América. Não existe um país com poder bélico mais poderoso do que os Estados Unidos. Nem China, nem Rússia, nem qualquer outro país. No quadro profético, o país que vai ser protagonista no final, ao lado da igreja de Roma, sustentando a igreja de Roma com as suas pretensões, serão os Estados Unidos da América. Cada dia que passa, nós percebemos uma aproximação entre a igreja de Roma, entre a Casa Branca e o Vaticano. No ano de 1979, pela primeira vez, um presidente americano, Jimmy Carter, recebeu o primeiro Papa. Até então, nunca um Papa tinha pisado em solo americano, muito menos na Casa Branca, para conversar com o líder americano. Mas em 1979, essa aproximação começou com um grande estadista, um grande líder, um grande diplomata chamado João Paulo II, também conhecido como o Peregrino da Paz. Daí em diante, cada vez mais, todo Papa que chega ao poder da Igreja de Roma, todos eles é visita obrigatória, visitar o presidente americano e fazerem suas conversas e tentarem fechar suas alianças. Assim aconteceu com Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden. Só um detalhezinho: Joe Biden é o segundo presidente americano a ser católico. Não é curioso esse detalhe? Depois de John Kennedy, nunca mais tinha tido nos Estados Unidos da América um presidente que não fosse protestante. Mas finalmente, o país protestante elegeu, há alguns dias, Joe Biden, um homem católico. É muito irônico, um país protestante, o país que em todo o mundo é conhecido por ser evangélico, esse país é liderado por um líder católico. No mínimo, é um fato curioso. Para nós não, é profético. E aí vemos cada vez mais, mas chegará um momento, de acordo com a palavra de Deus, que esses dois poderes vão ir um pouco além do que estão fazendo hoje. No versículo 12, diz que eles vão fazer uma aliança em que vão querer que seja adorada a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. De acordo com a Bíblia, os Estados Unidos da América vão buscar obrigar o mundo atual a se curvar à majestade e render adoração à Igreja de Roma. Em outras palavras, os Estados Unidos da América, com seu poder político e bélico, irão obrigar o mundo a seguir as ordens da Igreja de Roma. A Igreja de Roma não está morta, ela está viva e muito viva e se preparando para o seu protagonismo final. Diz a palavra de Deus que será dado fôlego à imagem da besta e irão morrer aqueles que não adorarem a imagem da besta. Mas o que é a imagem da besta? É só você se lembrar. Apocalipse 13, para ser bem compreendido, não pode ser estudado com jornal nem revistinha na mão, nem assistindo jornalzinho, nem videozinho qualquer de internet. Se você quiser entender bem Apocalipse 13, você tem que estudá-lo em paralelo com Daniel capítulo 3, onde existe uma imagem, um decreto de morte, ameaça de morte para quem não adorasse aquela imagem. Quando nós estudamos esse assunto, nós chegamos a uma conclusão muito simples. Deus tem um sinal que sempre identificou o seu povo. Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20, diz repetidas vezes, qual é o sinal de Deus? E santificai os meus sábados, pois servirão de quê? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Está lá, está escrito. Também em Êxodo 20, versículo 8, você encontra ali os 3
pontos, as 3 partes principais de um selo, de um sinal, de um carimbo: o nome de Deus, Deus Criador, a região que Ele atua, céus e terra, a sua função, Criador, o seu nome, Senhor Deus, tudo ali. Se nós cremos que o sábado é o sinal de Deus, então qual será o sinal desta besta? Qual será a marca desta besta? Se Deus escolheu um dia para ser santificado e ser sua marca distintiva, então qual será a marca distintiva desse outro poder? Um outro dia de santificação, um outro dia de guarda. E que dia de guarda será escolhido? O domingo. Isso é muito claro. O domingo é o dia hoje mais conhecido como dia de adoração. O dia mais divulgado como de santificação, de celebração e de alegria das famílias no mundo inteiro é o domingo e não o sábado. O sábado ele é guardado por nós adventistas, irmãos judeus e alguns poucos cristãos do mundo inteiro. O dia mais famoso de adoração e santificação é o domingo. E nesta ocasião, então, com essas 2 potências se unindo, eles irão fazer um decreto, não apenas agora dizendo para o domingo ser adorado, não para apenas dizer que o domingo foi colocado no lugar do sábado, mas obrigando a gente a adorar o domingo, e até aí não seria um grande problema. O problema maior da gente, como adventista, não é não trabalhar no domingo. Nenhum problema em você não trabalhar no domingo. É até bom que pega um dia mais para fazer trabalho missionário, para dar estudo bíblico, fazer visitação missionária. Fantástico. O nosso problema não está em não trabalhar no domingo. O nosso problema está em ter que trabalhar no sábado, em ter que quebrar o sábado, em ter que mandar filhos para a escola no sábado, em ter que ir para o emprego no sábado. É aí que está nosso problema. Então é aí que eles vão tentar agora perseguir, oprimir e tirar todo o poder de compra, tirar todo o poder possível do povo de Deus. Tem algumas razões para que isso aconteça. Por mais absurdo que pareça ser, não é tão absurdo assim. Basta um decreto, uma cidade inteira fecha. Basta um decreto e uma igreja fecha. Basta um decreto e ninguém sai na rua. Você acha mesmo que é difícil um decreto funcionar hoje? Não acho, pois não é. Vou lhe dar 3 razões pelas quais eu creio que está muito perto do domingo ser colocado por decreto como dia de santificação. Primeira razão: a humanidade está doente por falta de repouso. A humanidade está cada dia mais ansiosa e mais depressiva porque o ritmo de aceleração é muito alto. A humanidade e as famílias precisam de um dia de descanso. O mundo está adoecendo rápido e está adoecendo muita gente. A depressão, problemas cardíacos têm matado muito mais do que o próprio Covid. Isto está na cara para ver quem quiser ver. Outra razão: as famílias estão sendo destruídas pela falta de tempo alegada pelos pais. Então, por que não ter um dia da família? Um dia de alegria de pais e filhos? Esse vai ser mais um lindo argumento usado pela Igreja de Roma para poder colocar um dia obrigatório para a família descansar e santificar. Mais uma razão: a natureza está morrendo por causa da poluição. Ter um dia, então, dia verde, fábricas paradas, sem poluição, sem lixo, isso seria um ótimo dia para poder a natureza respirar. Há alguns anos atrás falava muito de ecumenismo, reunião das religiões diferentes. Hoje se fala muito de um outro movimento chamado ecumenismo, uma ideia de salvar o ecossistema, salvar o ambiente. E essa é mais uma vertente poderosa. De acordo com o livro Eventos Finais, na página 118, Ellen G. White, a mulher que nós cremos que é a profetisa de Deus, ela afirma que chegará o momento que vai ser assinado finalmente essa aliança. E os Estados Unidos da América serão o primeiro país a abraçar e a impor o decreto dominical no seu país. Bom, o problema é que não vai parar por aí. Assim que os Estados Unidos da América adotarem o decreto dominical como sendo no seu país, sabe o que o Brasil e outros países do mundo farão? Seguirão o mesmo exemplo. Assim que o decreto dominical for votado nas assembleias legislativas lá nos Estados Unidos, derrubando a sua primeira emenda que garantia a liberdade religiosa, também será feito aqui. Um dos dons mais preciosos, um dos bens mais preciosos do Brasil e de uma democracia se chama liberdade. E a liberdade nunca foi tão ameaçada como agora está sendo ameaçada. Nós temos que orar muito pelo nosso país, orar muito pelos nossos países vizinhos também. Liberdade é um bem que Deus sempre deu à humanidade,
Mas o diabo é quem não quer liberdade. O diabo quer oprimir. O diabo quer deixar você sem escolha aparente. A liberdade é um princípio divino que Deus deu ao ser humano desde a sua criação. Mas o diabo fará todos os esforços para tirar a liberdade de todas as pessoas, tirar o poder de comprar e vender, tolher a liberdade de opinião, tirar a liberdade de expressão. O diabo não gosta, o diabo detesta, odeia a liberdade. Se dependesse do diabo, ninguém seria livre, faria tudo o que ele manda, e é assim que ele fez e fará no final. Eu quero terminar a mensagem com um apelo. Nós não temos que ficar preocupados como é que vai ser esse número da besta, essa imagem da besta. Não temos que nos preocupar com isso. Deus já tomou todas as precauções necessárias. A gente não tem que ficar com a nossa cabeça pensando que isso vai ser um chip, vai ser colocado através da vacina, um chip no cartão. As coisas mais malucas e mais mirabolantes que você imaginar, você encontra por aí sendo falado. Por que a gente não se preocupa com isso? Porque na hora de identificar o servo fiel de Deus, lá em Babilônia, quando aconteceu aquele dia de convocação, de ameaça, foi fácil ou não foi fácil identificar os adoradores de Deus que não quiseram adorar a imagem de Nabucodonosor? Foi fácil identificar ou não foi? Foi fácil. A diferença é que tocou a música, todo mundo fez o quê? Se prostrou, e os três fizeram o quê? Ficaram em pé. Quando o decreto dominical acontecer, irmãos, não será difícil identificar o fiel povo de Deus. Hoje seria impossível. Hoje, o fato de uma pessoa estar guardando o domingo, ele não está marcado pela besta. O fato de eu e você estar santificando o sábado, não estamos selados ainda pelo selo de Deus. Mas, quando a marca da besta, a santificação do domingo, em oposição ao sábado, for colocada como lei, como decreto, aí sim, aí agora vai ter que ter muita coragem, vai ter que ter muita ousadia, muita fé em Deus para querer guardar o sábado. Aí sim, sob a ameaça de morte, de perda de emprego, de perda de ano letivo e ameaça de todo tipo, aí sim vai se revelar quem estará selado por Deus para obedecer a sua lei, custe o que custar. Quem ficará ao lado da verdade, defendendo o sábado, o dia do Senhor, como seu Criador e seu Salvador, aí sim estará um povo sendo selado. E isso vai chamar a atenção de todas as igrejas, de todas as religiões, em todas as partes do mundo. E finalmente o Evangelho eterno estará sendo conhecido por todas as pessoas. Aí finalmente Deus reunirá a sua grande igreja invisível, de todos os pontos da terra, de todas as igrejas, de todas as religiões que existem na face da terra. O Senhor Jesus Cristo reunirá finalmente o seu rebanho e separará as ovelhas dos cabritos. Os lobos das ovelhas serão separados. Eu só espero que nesse dia que o nosso Senhor Jesus reunir finalmente a sua igreja em você, estejamos reunidos com a marca, com o selo de Deus na nossa mente e no nosso coração. Jeremias 31:33. Deus diz assim: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não devemos nos preocupar com o futuro. Não temos que nos preocupar com o decreto dominical. Para o povo cristão que vivia em Jerusalém, qual foi o sinal que eles deveriam deixar Jerusalém e sair da cidade de Jerusalém para serem salvos? Quando o cerco romano ficou na porta de Jerusalém, ameaçando entrar em Jerusalém, e o cerco romano se desfez sem nenhuma explicação, aquele foi o sinal dado para o povo de Deus sair de Jerusalém e não ser morto. E os cristãos estavam atentos. Assim que o exército romano, no ano 70, deixou a cidade de Jerusalém, sem nenhuma explicação, e foi embora, todos os cristãos fugiram. Nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. O livro Grande Conflito diz que há 2 sinais para o povo de Deus. Primeiro sinal para o povo de Deus: quando o decreto dominical for assinado nos Estados Unidos da América e foi imposto como dia de guarda obrigatório lá, e esse decreto chegar ao Brasil, onde nós vivemos, será o momento para o povo de Deus deixar as grandes cidades e ir morar nas pequenas cidades e vilas. Algum tempo depois, não sabemos quanto tempo depois, virá um outro decreto, o decreto de morte. Quando vier o decreto de morte, então, nessa situação,
nem as pequenas cidades, nem mesmo as pequenas vilas será seguro. Nós teremos que fazer assim como nossos pais fizeram no passado. Assim como nossos irmãos no passado fugiram, teremos que fugir para os lugares remotos da terra, para os ambientes mais distantes possíveis, para por um pouco de tempo esperarmos a volta de Jesus. Mas não temos que nos preocupar com esse tempo. O nosso pão nos será dado, nossas águas serão certas, e Deus vai abreviar esse tempo, porque se Ele não abreviar esse tempo, ninguém iria aguentar. Deus cuidará do seu povo. Ninguém tem que sofrer por antecipação. Se eu e você um dia tivermos que fugir, isso será um privilégio. Se eu um dia e você tivermos que sofrer perseguição, isso será um privilégio, porque significará que estaremos preparados para encontrar com Jesus. Jesus não vai permitir que nenhum fio de cabelo caia da nossa cabeça sem que Ele o consinta. Talvez um cristão ou outro, talvez tenha que ser um mártir, até o dia que se fechar o tempo da porta da graça. Enquanto a conversão e a pregação do Evangelho estiver sendo anunciada, enquanto cada pessoa tiver a liberdade de escolher o selo de Deus e a marca da besta, talvez alguns de nós, talvez até alguém que me ouve nesse momento, talvez eu mesmo, tenha que derramar o meu sangue como mártir para ensinar essa mensagem. Eu espero que não precise, mas se precisar, eu espero estar pronto. E os primeiros serão procurados serão os pastores mesmo, e depois os líderes de igreja, até chegar em você. Mas o fato é que nós não estaremos sozinhos. Miguel estará conosco, Jesus estará conosco, e anjos de Deus estarão ao nosso redor, nos protegerão. E Deus só vai permitir qualquer filho morrer se Ele ver que isso vai servir para honrar e glorificar o nome dEle. Ele só vai permitir que um filho seu pereça se ele entender que isto vai servir para glorificar e fazer o Evangelho com mais força chegar a cada canto do planeta. Nós não temos medo do futuro, porque Deus já está no futuro. O Deus que cuidou da igreja no passado, que cuida de você hoje, vai estar cuidando de você no futuro também. Por isso nós não temos que sofrer tempo de angústia por antecipação. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia eu e você nos encher com o Espírito Santo. Cada dia ser selado pelo Espírito Santo. E pela graça, pelo poder de Jesus, buscar obedecer o que Ele nos ensina. Deus vai cuidar de mim e vai cuidar de você. E muito em breve, Jesus voltará e vai estabelecer seu reino eterno. E nós vamos reinar com Ele. O mal não vai vencer, nem a besta da terra, nem a besta do mar, nem o dragão. Todos serão destruídos. E só Jesus, e nós os santos, pela graça de Jesus, viveremos para sempre. E com Ele reinaremos por toda a eternidade. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos revela o futuro. Nos ajude a cada dia a ter nosso coração confiante que o Senhor é o dono do tempo, é o dono da história e é o dono principalmente da nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por termos a certeza que assim como o Senhor guiou e guardou a sua igreja no passado, assim como o Senhor tem guardado a nossa vida no presente, o Senhor também vai estar vigiando e velando pela nossa alma também no futuro. Pai Santo, muito obrigado por sabermos que nenhum rei, nenhum poder dessa terra, nenhum poder é mais poderoso do que o poder do céu. Obrigado porque Jesus, Miguel, o céu inteiro está a nosso favor. E por isso temos a certeza que nós venceremos em nome de Jesus. Por favor, ó Deus, imprime em nossa mente, em nosso coração, os Teus mandamentos, as Tuas leis, e nos faça obedientes com alegria cada dia na Tua presença. É o que nós pedimos, bondoso Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe cada dia mais.